Mateus 13:52. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A minha versão tem assim: Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém? Agora você pode sentar aí, confortavelmente, como a gente sempre fala aqui. E o que eu quero hoje refletir com você é sobre a escola do reino. Esse texto é muito propício para isso, para a gente discutir sobre essas coisas. É muito propício para a gente falar sobre ensino. É muito propício para a gente falar aquilo que a gente retém. E o reino, ele é uma escola. E a escola do reino de Deus é uma escola que nos traz uma vivência, ou um olhar para a vivência. A gente já ouviu falar naquela expressão, a escola da vida. A escola da vida é a escola que vai te ensinando pelas experiências que você vai tomando na sua vida. Então algumas coisas vão sendo arrumadas na sua trajetória por aquilo que você já viveu. Então a vida ensina. A vida ensina principalmente por erros. Então a escola da vida, na maioria das vezes, é por experiências ruins que a gente teve, quebramos a cara e aí tivemos que mudar nosso contexto para poder aprender com a vida. Eu prefiro um aprendizado mais inteligente. É um aprendizado em que você não erra tanto. Você aprende inclusive com os erros dos outros. Uma pessoa no início da minha adolescência me deu essa dica. Que tal se tu passar a aprender olhando os erros dos outros, para que você não precise errar? Então você olha pelos erros dele, olha para os erros deles, aprende como ele errou, para você não precisar errar. Rapaz, isso é muito mais inteligente, eu gostei dessa pegada. Então é melhor aprender, ainda que com os erros dos outros, e não com os seus próprios, para que você não seja tão dolorido para você. Né? Eu estou errando, estou levando pancada, e ainda tenho que aprender alguma coisa disso. Já olha como alguém já fez errado, para não andar no mesmo caminho. Então isso para mim me serviu muito. Mas a escola do reino, ela tem uma diferença da escola da vida. A escola do reino, eu identifico na palavra de Deus, e é isso que eu quero passar para vocês hoje, que a escola da vida nos dá princípios antes das dores. Antes da gente errar, já dá princípios para você colocar os seus pés. Colocando os pés nesse princípio, você dificilmente erra. Nem precisa que alguém erre por você, porque o princípio já está estabelecido. Então eu nem aprendo com o erro de ninguém, eu já posso vislumbrar o princípio comigo. Faltou algum exemplo? Não vai faltar. A própria palavra traz homens que saíram do princípio e aí erraram. Aí você aprende com o erro de alguém. Nem precisa alguém do seu conhecimento, alguém aqui na terra errar. Já está lá na palavra escrito. O princípio estava estabelecido, pisou fora do princípio, a própria palavra revela. Pode ser o grande homem de Deus. A Bíblia não esconde. Davi, um dos maiores reis de Israel, até hoje reconhecido, um dos maiores reis que Israel teve. Histórico, faz parte da história daquela nação. Foi um rei sábio. Na Bíblia é revelado como o homem segundo o coração de Deus. Tem pecado de Davi escrito na Bíblia? A Bíblia relata os erros de Davi, relata como ele quase destruiu toda a sua descendência por causa de um adultério. Tem tudo isso lá, exatamente para que você olhe para Davi e diga, olha só, o homem segundo o coração de Deus, mas se não observar princípios, pode causar um desastre. Nesse texto pequeno que a gente separou aqui hoje, dar uma abertura de entendimento para que a gente possa estudar quais são os perfis que se enquadram melhor nesse aprendizado da escola da palavra, da escola do reino. Então eu quero falar da escola do reino. Essa palavra escola do reino, ela não está na Bíblia. Ela não vai aparecer na Bíblia. Na verdade, na palavra de Deus só aparece o termo escola propriamente dito uma vez. Durante essa mensagem, você vai ter acesso a esse texto. Eu vou te revelar qual é o texto em que aparece o termo escola no original. Mas por hora, vamos começar com isso aqui. A própria palavra revelando na boca do Messias. Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai. Esse escriba que é versado, essa expressão escriba versado no reino, é alguém que aprendeu no reino. O escriba aí é o gramateu. Essa palavra é uma palavra do original, é uma palavra que
Eu gostaria que fizesse parte do nosso linguajar aqui na língua portuguesa, porque eu acho essa palavra uma palavra bonita. Gramateu é aquele que está muito próximo do que está escrito. É aquele que consegue interpretar as coisas escritas. É a mesma raiz que vem gramática. Então, a gramática tem a ver... Quando eu falo gramática, qual é a mentalidade que vem? Qual é a ideia que vem na sua cabeça? Gramática, o que é que significa? O que é que tem a ver? Tem a ver com linguagem? Tem a ver com as palavras? Tem a ver com o que você fala, com o que você escreve? Então, gramateu é esse profissional que estava intimamente ligado com a palavra escrita, com o estudo da palavra. Particularmente, ele era uma pessoa que estudava para poder ensinar. Não podia ensinar se não tivesse estudado, não participasse de uma prática de estudo antes de proferir os seus ensinos. Era proibido ensinar se não tivesse antes estudado. É uma lógica, né? Não faz lógica na nossa cabeça agora, hoje em dia? Quem é que vai poder ensinar alguma coisa para você se antes não tiver estudado sobre? Vai perder o crédito. Como você quer me ensinar se você não estudou sobre isso? Não tem conhecimento disso e vai querer proferir ensinos? Não dá. Então os gramateus tinham esse registro. Pode ensinar, desde que seja versado sobre, ou seja, estudado nisso aí. Passou por um estudo. Ele era um professor, mas antes de tudo, era estudante. Nessa semana eu fiz uma sessão com uma pessoa conversando comigo e perguntou, você trabalha ou estuda? Estava me conhecendo. Eu trabalho. Mas para eu executar o meu trabalho de acordo, eu tenho que estudar muito. Aí eu falei, bem, a melhor resposta para essa pergunta, então, para mim, seria os dois. Eu estudo para poder trabalhar. E ela, gostei dessa resposta, não é comum, ninguém responde muito assim. Vai ver, eu sou uma pessoa incomum, mas para mim é o normal. Se eu trabalho com ensino, obviamente eu tenho que ter estudado. Como vou ensinar sem estudar? Não dá, tem que dominar para poder passar à frente. Então esse aqui é o mestre. O gramateu é o mestre que estudou. O gramateu é o professor que vivenciou. É aquele que só pode falar se tiver experiência para dizer. Então esse é o gramateu. E olha só como a palavra faz. Ela vai fazer uma comparação. Esse escriba, esse gramateu, o que é entendido do reino, estudado no reino, ele é semelhante a um pai de família. A palavra original aqui do gramateu, ou do oikodespoti. O gramateu é que nem um oikodespoti. O que é o oikodespoti? Duas palavras em grego. Vai ter aula de grego hoje, né? Oiko, casa. E despoti. Dá um chute aí. O que é um déspoti? Já viu essa palavra muito parecida com o português? No português existe uma palavra chamada déspota. Não tem? É o rei. É o imperador. Então o oikodespoti é aquele que está reinando em uma casa. Oiko, casa. E está reinando em uma casa. Então quem é o rei da casa? Ele diz aqui, traduziram para a gente, é o pai da família. Ou é aquele que cuida da família, ou é aquele que chefia a família, ou é aquele que lidera a sua descendência. Esse só tem uma palavra no grego para identificar essa pessoa. Quem é essa pessoa? É o rei da casa. Lá em casa eu sou o rei. É o rei da casa. Então, quem está cuidando da casa? É o rei da casa. Tem também a rainha da casa, não tem? É a rainha da casa. A rainha com sorte. Tem rainha com sorte. Eu queria uma sorte daquela, né? Então, tem quem cuida, quem chefia, quem governa. Ele está chamando aqui do rei. É o déspota. Não é tirano. Tá? O déspota, o oikodespoti, ele não é um tirano, porque a ligação dele é familiar. Então ele cuida da família. Não há tirania nisso. Ele está cuidando, está liderando. Ele tem que preservar a família. Ele tem que preservar a descendência. Então ele não pode simplesmente ser um tirano. Ele tem que governar. Ele tem que causar prosperidade dentro da casa. Ele tem que cuidar dos seus. Então ele não pode simplesmente destruir sem nenhuma responsabilidade. O termo aqui é responsabilidade. Esse aqui é o termo. Eu tenho responsabilidade pelos meus. O gramateu é semelhante a esse homem aqui, que tem responsabilidade pelos seus. Então aquele que está ensinando a palavra, ele tem uma responsabilidade pelos seus.
O filho de um pastor estava jogando futebol com os amigos. Na vizinhança, porque criança sabe como é, né? Gosta de brincar, é no meio do conflito. É os carros passando, as pessoas buzinando, ele gosta daquilo. Achou legal jogar futebol na calçada com os amigos. Chutou, quebrou o vidro do carro a bola. Aí o carro começou a apitar. O menino se desesperou. Eu vou ser preso. Acabou pra mim. E aí os amigos, rapaz, vai mesmo. Sabe como é que é, né? Se tu vai ser preso, eu aqui não vou. Aí saíram correndo, deixaram ele sozinho, o carro apitando, ele com a bola na mão. Quando o dono do carro sai. O que foi isso? Aí pronto, né? Vou ser preso mesmo. Acabou. Saiu correndo para dentro de casa. Pai, eu vou ser preso! Aí o pai se levantou de um susto, sem saber o que estava acontecendo. Disse, meu filho, se alguém vier aqui para te prender, eu não vou deixar. Eu vou preso no seu lugar. Isso foi um marco para o menino. Ele disse, o senhor vai no meu lugar? Vou. Ninguém vai prender você aqui. O que foi que aconteceu? Quebrou o vidro do carro ali do fulano de tal, vizinho. Ele, eita, eu vou ser preso mesmo. Agora o pai quer ser preso. Mas ele ensinou uma coisa para o filho que eu achei muito linda e me marcou quando ele contou essa história. Disse, lá em casa a responsabilidade é minha. O filho não é meu? É minha responsabilidade. Se quebrar, eu vou ter que pagar. Se cometer um crime, eu vou ter que ir lá advogar. É a minha causa. É o meu filho, é a minha família. Eu vou ter que ir lá negociar. Claro que ele não foi preso, tá? Ele pagou o vidro do carro. A criança não pagou. Quem pagou? Quem tem responsabilidade. Então esse déspota aqui não é um tirano, ele tem responsabilidade. Não vão quebrar vidro de carro lá em casa. Por favor. Não vão quebrar. Mas se quebrar, eu pago. Mas não quebra. Tem que ter a responsabilidade. Isso é responsabilidade. Eu tenho idade para ser responsável pela minha casa. Quando eu peguei meu primeiro estágio, eu achava que eu ganhava muito. Chegaram 3 dígitos no primeiro contra-cheque do estágio. Eram R$155, eu ainda me lembro. Eu achava que era muito dinheiro. Uau! R$155? Fantástico! Cheguei lá em casa, eu quero pagar uma conta da casa. Por quê? R$155, né? Aí meu pai riu. Você acha que custa quanto uma conta dessa casa? Eu estou ganhando 3 dígitos. Não é possível que eu não possa pagar. Aí ele, pois se assuste aqui, jogou. Gente, ele jogou assim na mesa, né? Pois se assuste aqui, jogou a conta de luz. Aí eu realmente tomei um susto. Não, peraí. Eu pago isso aqui em quantos meses? Só uma. Aí ele, para você ver como é que a gente sustenta vocês aqui. Era bom, né, a gente fazer isso. Mostrar as contas da casa, para que a criança veja. Você pensa que não? Mas as minhas filhas já veem algumas contas lá em casa. E eu já digo, isso aqui custa tanto. Sabe quando é? A menor decidiu, vou fazer bolinhos para vender. Alguns de vocês até compraram os bolinhos dela, né? E ela começou a pegar ali o dinheiro e tal. Eu fui dizer para ela, bem, vendeu? Apurou o seu dinheiro? Agora você tem que pagar o custo. Que foram os ingredientes que eu fui lá comprar. Ela, não, esse dinheiro aqui eu já vendi, é meu. Eu, não, uma parte dele é meu, porque eu comprei os ingredientes para você. Vai logo aprendendo como é que é na vida real. Para ter um negócio, você vai ter que ter isso. E ela, puxando as moedas, é tudo isso mesmo? Tem que pagar tudo, isso aí foi o custo. Aí o que sobrar é seu lucro, aí esse dinheiro é seu. Depois de muitos questionamentos, ela aceitou, pagou os custos, ficou com lucro e fez o que ela quis com o lucro dela. Ela comprou o que ela quis. Deu dízimo também, verdade. Ela separou o dízimo dela, ela deu dízimo no envelopinho. O envelopinho, inclusive, está guardado lá em casa. É lembrança minha. Primeiro dízimo que a minha filha menor me deu, porque ela vendeu os bolinhos dela e ela apurou o dinheiro, ela deu dízimo. Muito fiel, né? Uma bênção. Primícia também para a mãe dela, que é a pastora dela. Mais alguma coisa, senhora? A gente tem que ensinar, é minha responsabilidade, não posso fugir. Eu sou o déspota lá de casa. Eu nunca pensei que eu ia dizer uma frase como essa. Eu sou o déspota lá de casa, mas você está me entendendo, eu não sou tirano. Eu vou falar essa palavra tirano ainda nessa mensagem, para você entender. Eu tenho responsabilidades, eu tenho que entregar. A comparação aqui pesa sobre mim uma outra responsabilidade.
ele compara dessa forma. O gramateu é que nesse pai, ele tem responsabilidades. Se alguém aqui for indiciado, você tem uma responsabilidade sobre isso. Eu fico pensando lá em casa, rapaz, se cada um aqui fizer os seus crimes, você que pague. Eu não vou pensar sobre isso não. Mas a palavra me deixa preso no canto da parede. Porque sobre mim pesa uma responsabilidade. Não é uma responsabilidade civil. Não é responsabilidade do Código Penal. Eu não tenho que chegar lá e dizer, ei, não prenda esse bonitinho não, que causou esse crime. Ele é da minha igreja. Prenda a mim. Não é isso que tem que falar. A responsabilidade aqui é outra. A responsabilidade é, esse ensino do gramateu tem que ser um ensino estudado. A minha responsabilidade é te ensinar princípios que eu estudei antes. Eu tenho que te falar de coisas que eu também sei o que é. Eu tenho que aplicar coisas aqui que eu também aplico na minha vida. Então eu tenho que te falar ensino justificado. Eu tenho que te falar um ensino respaldado. Eu tenho que dizer quais são os princípios do rei para você não cometer crime. Essa é a responsabilidade. Cometer um crime, aí eu vou verificar a minha responsabilidade. Eu ensinei isso. Está ensinado. Então agora eu sou isento do erro que você cometeu. Não ensinei isso, aí sim sobre mim vai pesar uma responsabilidade. Ainda que o Código Civil não tenha uma previsão sobre isso, o Código Espiritual fala. É como se fosse o pai da família. Então eu sou o pai dessa igreja, eu sou o déspota dessa igreja. Outra frase que eu pensei que eu nunca ia dizer na minha vida. Eu sou o déspota dessa igreja como pastor. Agora imagine, você é o déspota da sua própria casa. E ele faz uma comparação assim. O gramateu que estuda os princípios e ensina é semelhante ao pai da família. É semelhante à pessoa que governa a casa. Se uma coisa é igual à outra, eu posso inverter os tratores e o produto será o mesmo. Deixa eu dar uma pegada aí. Quem chefia lá em casa tem que ser igual a um gramateu. Quem governa a sua casa tem que governar que nem um pastor pastoreia a sua igreja. Quem está na sua casa tem que tratar a sua casa que nem um sacerdote que cuida do seu rebanho. Lá em casa, eu sou o déspota da casa, então você é o sacerdote da casa. Essa é a palavra. É um sacerdote em casa. Assim como o gramateu ensina, é o pai da família. Quem é o pai da família? Aquele responsável por cuidar? É o responsável também pela lei espiritual dentro de casa. Tem que cuidar da lei espiritual dentro de casa também. Gente, isso é evangelho. É palavra nova de Jesus Cristo. É a boa notícia de Jesus. Assim como é na igreja, tem que ser em casa. Eu sei que eu fiz uma brincadeirinha, mas essa que é a verdade. Jesus cobra essa responsabilidade. Em João capítulo 17, quando ele faz a oração, ele diz, Senhor, eu entrego eles, mas eu fiz minha parte, eu cuidei deles. Eu me consagrei por eles. É a oração sacerdotal de Jesus, João 17. Ele se coloca na responsabilidade. E a partir de agora eles vão ficar aí. Porque todo líder é liderado por alguém. E quando você chega ali no topo máximo, tem uma comissão. Então quem é a comissão que lidera? Ele falou, os 12 que eu estou preparando. Eu sou o líder deles. E eles vão liderar outros, vão. E quando chega neles, cadê? São os 12, é a cúpula, é uma comissão. Eles vão se responsabilizando pelos outros e prestam conta um aos outros, para que ninguém fique sem essa responsabilidade, sem esse julgamento. Eu tenho que me comportar bem, porque alguém está cuidando de mim e pede contas. Como é que está aí? Essa pergunta parece básica, mas é uma pergunta de peso. E aí, como é que você está? Eu nunca faço essa pergunta de uma forma banal. Sempre que eu pergunto, eu estou fazendo uma leitura. E aí, como você está? Pode ser até pelo WhatsApp. Shalom, graça e paz, né? Uma maneira que a gente tem de se saudar. Shalom, graça e paz. Como é que está aí? Esse como é que está aí vai esperar uma resposta. Na sua resposta, tem várias leituras para fazer. Está tudo show. Tá bom. Não, tá tudo bem. Tá corrido. Então tem uma série de leituras que a gente faz. Mas pessoalmente, aí o peso é diferente, né? Porque tem várias expressões na leitura. Não somente aquilo que é falado, mas tem várias expressões que você faz na leitura.
Então eu tenho que ter essa leitura para saber um matching, um casamento de como é real essa sua resposta, de como você está. Porque eu tenho responsabilidades. Da mesma forma dentro da nossa casa. Bom dia! Como está o bom dia? Você já tem umas leituras para fazer. Bom dia para quem, né? Bom dia para quem, né? Bom dia para todo mundo, mas bom dia para mim não está bom. Então você vai ter que cuidar de algumas responsabilidades dentro de casa de acordo com alguma resposta. Assim como é na igreja, tem que ser lá em casa. A minha casa sabe como eu sou lá em casa, e a minha casa sabe como eu sou aqui na igreja. Se tiver alguma diferença, que seja muito pouca, porque eu uso umas camisas lá em casa que eu não vou usar aqui na igreja. Porque eu estou à vontade na minha casa, né? Então tem diferença nisso. Tem. Mas de essência de caráter não pode ser diferente. Eu chego aqui para falar para você dizendo, eu estou me consagrando. Lá em casa eles estão vendo se eu estou me consagrando mesmo. Eu estou orando por isso lá em casa, eles estão vendo se eu estou orando por isso mesmo. Eu só assisto programas desse tipo, lá em casa eles veem se eu assisto mesmo. Então é assim que funciona. Eu tenho responsabilidades aqui, eu tenho responsabilidades na minha casa. Eu tenho responsabilidade aqui de ensinar coisas para vocês, começa agora, a escola do reino. Estou te falando sobre a escola do reino. Lá em casa também, a Marjorie foi assistir um videozinho, Superbook, que a Matusa indicou aí para as meninas, fantástico, e elas nunca largaram esses videozinhos. Assistindo lá o Superbook, aí tem a abertura, ela, pai, que caixão é esse? Foi caixão que tu falou, foi? Que caixão é esse aqui na abertura? Eu, como assim caixão? Superbook é o vídeo de Bíblia, da Bíblia, mostrando para a criança, e botar um caixão. Aí eu pensei logo em alguns versículos bíblicos que tem caixão. Vai ver, foi a viúva lá, que tocou no esquife, o menino levantou e deu o menino para a viúva, foi alguma coisa assim, que eu olhei, era a Arca de Noé. Eu, não, filha, a Arca de Noé, ela, não, está toda fechada. Porque no imaginário a Arca de Noé é um barco, e barco não é todo fechado. Mas a Arca de Noé, segundo a descrição bíblica, completamente vedada, porque tinha água de cima e água de baixo. Então era completamente fechado, e o desenho foi fiel, deixou parecido um caixão, todo fechadinho. Dá até para fazer uma mensagem sobre caixão ali na Arca de Noé, mas deixa para lá. Aí ela queria entender, ela queria ver, até a aberturazinha do desenho, uma cena de 3 segundos, mas chamou a atenção dela. Me ensina sobre isso aqui. Eu quero ensinar essas coisas na minha casa, é minha responsabilidade. Minha filha, isso aí é a Arca de Noé, porque ela é toda fechada segundo o relato bíblico. Esse filmezinho aí está fiel. Esse filmezinho aí é real. Aprenda essas coisas que realmente têm valores. É minha responsabilidade. Responsabilidade de um gramateu é responsabilidade de quem está em casa. O que é que me chama a atenção aqui? Esse gramateu, o estudioso do reino, que ensina o reino, ele é igual ao chefe da família. É igual àquele que está dentro da sua casa e é responsável pela sua casa. Aí ele diz que ele tira tesouros das coisas velhas e novas. Tanto o sacerdote, quanto quem está governando em casa, tem um tesouro para mostrar. E a palavra é tesouro mesmo. Tem um tesouro para mostrar. No versículo está escrito como? Tira do seu depósito coisas novas e velhas. O depósito aqui, original, tesouro. Tira do seu tesouro, porque ninguém vai guardar nada que não tenha valor. Só guardam o que é um tesouro para você. Então o que você tem guardado são os tesouros que você tem para transferir. Tudo que a gente prega aqui está registrado no nosso tesouro, nosso canal. É um tesouro que está registrado ali, os ensinos da escola do reino. Tudo que está lá é importante para o reino. É importante para você? Está acessível. Vá lá e aprenda mais do reino. Só retemos aquilo que consideramos importante. Então, puxe na sua memória o que é que está registrado aí, o que é que você está guardando, o que é importante para você. Isso vai definir muito sobre aquilo que você considera válido na sua vida, um tesouro. O que é tesouro para você? Aquilo que você mais tem guardado. É o que vale a pena. Você só vai poder tirar e entregar para alguém, transferir para alguém, esse tipo de valor que você guardar. O gramateu guarda valores para ensinar no seu sacerdócio. E o pai de família guarda valores para entregar no seu domínio.
O chefe da casa, a rainha consorte, ela tem que guardar os seus valores para entregar para a sua família. O que é que a gente tem guardado para entregar para a nossa família? Esse mecanismo de levar os valores que eu aprendo na igreja para dentro de casa foi uma prática bem cedo do judaísmo e também uma prática bem aplicada no início lá do cristianismo. Todos eles tinham essa mesma mentalidade. Levar o que se pega de valor no altar para dentro da sua casa. Essa pessoa que pega o valor aqui e leva para dentro de casa, se torna um gramateu dentro da sua casa. É a chefia da família dentro de casa. Durante algum tempo, eu conheço a história de um jovem que se converteu. Durante algum tempo, esse jovem era o gramateu da casa. Ele nem era o mais velho, nem era o responsável pelas finanças, mas era o gramateu da casa, porque era ele quem trazia para dentro da casa os princípios. Pegava na igreja, era o único convertido na casa. Quando chegava na casa, ele falava das coisas que ele tinha aprendido. Era o gramateu da casa. Era o ensinador da casa. Era ele quem falava dos princípios dentro de casa. Então ele nem era o responsável da família, mas ele se fez responsável da família quando se tornou esse gramateu. A igreja tem que estar muito próxima da sua casa. Tão próxima que está dentro de casa. Esse é o conceito que Jesus estava explicando. São semelhantes. Quem está lá em casa é semelhante àquele gramateu, o cara que estudou o reino e está ensinando o reino. É isso que a gente aprende quando frequenta a escola do reino. Lá em casa, eu sou um gramateu. Lá em casa, eu tenho que ensinar os princípios do reino. Vai sempre aparecer uma situação que eu vou ensinar o princípio. Vai sempre aparecer uma situação que eu tenho que falar do princípio. Paulo identificou isso. Eu vou ler um versículo aqui com você, que a gente vai poder destrinchar isso com mais tranquilidade. Atos 19:9. Eu queria que você abrisse e até marcasse aí, porque agora eu vou dar um nome para essa escola. Atos 19:9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Mais uma vez, eu falei Tirano, como eu prometi, mas Tirano aí não é um nome de uma pessoa, tá? Não é um déspota tirano. Tirano aí é o nome de uma pessoa, tá? E essa pessoa chamada Tirano, ele tinha uma escola. É a única vez que aparece o termo escolé, do original grego, na Bíblia. É nessa escola de Tirano. Então, alguns estudiosos dizem que Tirano era ali naquele contexto grego, então realmente era uma escola nos modelos, nos moldes gregos. E essa escola só tem uma explicação para você entender um pouco mais. É a escolé descrita por Aristóteles. Aristóteles foi quem descreveu o que é escolé. E por incrível que pareça, escolé no seu entendimento original, Aristóteles na sua obra Política, olha o nome da obra, né? Política. Ele escreve sobre escolé. Ele diz que só pode ter uma ação se antes tiver ócio. Ócio, a gente entende aqui como aquele tempo de preguiça, né? Lazer. Para Aristóteles era um pouco diferente essa compreensão. O ócio era o tempo livre para desenvolver alguma coisa. Tá? Era o tempo que você não estava ocupado com o seu trabalho. Então era o tempo que você, me livrei do trabalho, faço o quê? Preguiça. Não, é o tempo que você desenvolve novas ações. Escolé. E esse era o nome que ele dava. Então o que é escola? Classicamente na filosofia, é o tempo que você para poder estudar, se internalizar para fazer uma ação. Ninguém vai tomar uma ação sem estudar antes. Essa era a cultura, no grosso modo, que Aristóteles queria implementar. O que é escola? É o lugar onde você se prepara para fazer uma ação no futuro. É o lugar onde você estuda para fazer uma ação no futuro. Não tem uma ação no futuro de sucesso se você não parar antes para entender o que é aquela ação. Senão você não consegue agir direito. Escola. Escola hoje é isso?
Escola é no tempo livre? Então o que é escola hoje? Bem, isso aí é outra discussão, não é a mensagem de hoje. Mas quando eu falo de escola do reino, estou falando de você estudar o reino para poder tomar ações. Se não entender as coisas, fica confuso, não sabe que ação tomar. Hoje em dia, muitas situações que a gente está envolvido precisa de uma parada, uma estudada para poder tomar decisão. A gente toma decisão todo dia hoje. Todo dia a gente toma decisão. Todo dia. Mas toda decisão que a gente toma é uma decisão acertada? É uma ação que você vai fazer. E essa ação precisa ser estudada. Se você não tiver um tempo de escola, entendendo a situação, toma decisões ruins, que trazem consequências ruins. Toda ação vai gerar uma reação, vai ter uma consequência. Eu tenho que saber tomar a melhor ação para poder ver os frutos dessa ação não me prejudicarem. Senão vai ter um problema. Eu vou ter um problema de julgamento, eu tenho que julgar bem. 1 Crônicas 12:32 dá um efeito sobre isso. Os filhos de Issacar, sabidamente eram conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Que ensino, viu? Eles eram conhecidos como aqueles que discerniam os tempos. Eles entendiam os tempos, as épocas. E como eles compreendiam isso, eles analisavam isso, eles sabiam o que deveriam fazer. Você sabe o que você deve fazer quando começar o mês de dezembro? A gente está chegando aqui, já ultrapassamos aí a metade do mês de novembro. Você sabe o que você tem que fazer em dezembro? Escola. Vai para a escola. Ou seja, vai para aquele tempo que você estuda a situação, olha o que precisa ser feito para poder fazer decisão. Sempre em dezembro a gente se reúne para fazer aqueles nossos escritos de as determinações, as atividades, aquelas orações que a gente quer que se cumpram no ano que vem. Tá? O que você quer de 2023 para a sua vida? Já parou para pensar sobre isso? Parou para pensar sobre isso? Escola. Vá para a escola. Pense o seu próximo ano. Eu tô pensando no meu próximo ano faz tempo, você nem imagina. Eu já pensei em 2023 em março. Em março desse ano, eu já pensei no meu 2023. Então eu já estou estruturando ele faz tempo. 2024, aí já é uma vaga ideia que eu tenho, mas já tenho também. Eu já fiz uma escola, eu já parei e pensei, olha, 2024 pode ser assim. O que é que vai ser amanhã, gente? Se você não parar, não entender, não sabe o que deve fazer. Os filhos de Issacar, eles imaginavam o tempo, conheciam, tinham experiência, escola. Eles sabiam que a nação tinha que fazer. Vamos fazer assim. Já pegamos. Foi assim, é assim que a gente vai fazer. Você entende sobre distribuição normal? Nunca ouvi falar sobre isso. A distribuição normal é um conceito estatístico que explica as coisas baseada em números. Você consegue explicar várias situações com o conceito da distribuição normal. Quando alguma coisa foge da distribuição normal, é anormal. Já parou para pensar sobre isso? Não, que eu nunca estudei estatística. Bem, te aconselho, estude estatística. Vai explicar muita coisa sobre a sua vida. Eu sento na mesa, diante de uma situação, pode ser uma situação de jornal. Eu sento na mesa e penso, estatisticamente, isso é possível? É possível. Tem fundamento aí. Eu posso descredenciar uma notícia ou credenciar uma notícia. Olha só como é fantástico isso. É muito difícil você não saber o que fazer quando você consegue analisar a situação. Todo mundo está caótico, jogando os papéis para cima. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu paro e olho. Escola. Eu tenho que ter uma escola sobre isso tudo. E aí eu tenho o que fazer. Por que isso é imprescindível para mim? Porque assim como são os sacerdotes, são os chefes de família. Foi isso que a gente começou lendo aqui. Primeiro versículo que a gente leu. Assim como o sacerdote tem que saber o que fazer, lá em casa eu também tenho. Eu tenho que saber o que fazer. Em qualquer situação, a minha família fica esperando o que é que a gente vai fazer. A situação ficou difícil? Vá para a escola. Separa aquele tempo que você não é mais ocupado e gaste aquele tempo assistindo bobagem na TV. Não. Gaste aquele tempo raciocinando sobre a situação.
principalmente trazendo princípios. Foi o que Paulo fez. A situação começou a ficar difícil, as pessoas começaram a descredenciar o evangelho que Paulo pregava. Ele, sabe de uma coisa? Não vou mais ficar aqui. Eu vou para a escola de Tirano. Quem quiser aprender, me encontra lá. E os discípulos iam lá na escola de Tirano para ouvir Paulo falar sobre o reino. Ele passou 2 anos lá. Ele passou um ciclo. É um ciclo de aprendizado, onde todo mundo que estava ao redor começou a aprender com Paulo. E aquilo que as pessoas falavam ruim contra Paulo, começou a se descredenciar. As pessoas não acreditavam mais. Por quê? Porque eu estou indo lá na escola de Tirano, Paulo está pregando lá e a gente está aprendendo. E o que ele tem falado é verdade. 2 anos e ninguém conseguia desmascarar. 2 anos e ninguém conseguia dizer, está errado, porque Paulo estava ensinando da experiência que ele tinha. Ele era um gramateu. Ele ensinava do que ele estudava, ensinava da experiência que ele tinha. Ele sabia o que ele estava falando. Eu estou falando essas coisas para você porque é a vivência da palavra. E 2 anos depois ninguém conseguiu desmascarar. Pelo contrário, a moeda virou, né? O jogo virou. Era outra coisa agora. Todo mundo queria participar da escola de Tirano. E eu tenho certeza que essa escola de Tirano é o que eu quero para minha casa. Eu quero fundar uma escola dessa na minha casa. Uma escola onde entrou na minha casa, vai entender reino de Deus. Independente do que está me circulando, do que tem lá fora, dentro de casa, dentro da minha casa, vale os princípios da escola do reino. Lá vale. Porque eu sou como um gramateu. A Aratusa, quando prega aqui na igreja, eu vejo como ela estuda lá em casa. Ela estuda muito para trazer uma mensagem para cá. Então ela traz coisas da escola do reino. Quando ela senta para falar com as minhas filhas, senta para falar com a gente na hora da mesa, a gente está junto, ela ensina coisas do reino. Não dá para descredenciar, porque são coisas do reino. Ela toma essa vestimenta, gramateu, estudou o reino para poder falar sobre ele, para poder ensinar sobre ele. Lá em casa é uma escola de tirano. Mais uma vez, tirano é o nome do cara, tá? Não é uma tirania, não. Não me entendam mal. Depois o cara corta só uma parte dessa mensagem, está vendo? A casa dele é uma escola de tiranos. Tira dos tesouros que você tem para poder oferecer para alguém. Só dá para passar coisas que você tem. Novas e velhas. Para finalizar, coisas novas e velhas, tesouros novos e velhos. É a mistura da sua escola. Na escola você traz os princípios que são velhos, para aplicar nos conceitos que são novos. Esse é o serviço que nós temos hoje. Naquela época, Jesus falava de coisas velhas para eles. 2000 anos atrás. Falava de coisas velhas para eles. Porque já eram princípios. Imagine a gente agora falando do Evangelho. Para a gente é como se fossem coisas velhas também. Mas tudo se aplica agora, ao agora que é novo. Então o que é novo hoje? É o seu contexto. Porque quem é você? Você é você e o seu contexto. E as suas circunstâncias. Esqueci o nome do autor. Filósofo. Ortega y Gasset. Lembrei. Ele que diz isso. Você é você e suas circunstâncias. Então é o que lhe cerca. Então quem é você? Eu sou um gramateu. E o que é o serviço do gramateu? Pegar os princípios e aplicar o que é novo. Porque as coisas que acontecem hoje não aconteceram ontem. Então eu tenho que explicar. Uma pessoa me perguntou, o que foi? Não me lembro. Uma pessoa me perguntou, por que nas línguas antigas, quando eu vejo as pessoas falando, elas falam uma palavra em inglês no meio lá. Tá? Lembrei, estava assistindo uma série, aí no meio da língua indiana, a série era indiana, aí no meio do indiano metiam lá um cigarette. Ela, cigarette eu lembro, é uma palavra em inglês, não é indiano isso aí. Aí vem perguntar, não, isso acontece no hebraico também. Porque são línguas muito antigas, que não têm coisas novas. Então, para não mexer na língua, principalmente a língua da Índia e também no hebraico, estão intimamente ligados à religião. Então, eles não querem mexer. Então, o que faz? Coloca um termo americanizado, né, um termo em inglês, para que todo mundo use. Internet. Não tinha naquela época. Então, como é que eles falam? Eles falam internet. Você chega lá, vai dizer o hebraico lá, internet. Internet, eu reconheci, eu sei hebraico. É porque eles não querem mover na língua. Tira uma coisa velha, um princípio velho, e aplica no seu contexto. Gramateu.
É assim que tem que ser o líder de uma família. Relaciona as coisas atuais e traz o princípio. Aí você sabe exatamente como agir. Está com dificuldade de tomar decisão? Pega os princípios, que valem muito, são seus tesouros, e traz no contexto de hoje. Pelo princípio, nesse contexto atual, eu já sei o que fazer. A minha decisão vai ser essa, porque as consequências já são medidas. Eu já sei quais são. São as consequências que estão ligadas intimamente aos princípios. Viu como é diferente da escola da vida? A escola do reino é diferente da escola da vida. A escola do reino é por princípios. Princípios velhos que se estabelecem em cima das coisas novas. E aí você tira os seus pesos, as suas medidas e toma suas decisões. É responsabilidade do pastor? É. Mas na sua casa é responsabilidade de quem? Diga, é minha. Exatamente, é sua. Porque foi Jesus quem falou. Assim como é na igreja, é também na sua casa. O primeiro versículo que a gente leu. Interpretando, é isso. Sabe o que é semelhante? O pai de família é semelhante ao sacerdote, que vai lá nos tesouros, tira coisas novas, tira coisas velhas e sai distribuindo para os seus. É a minha responsabilidade aqui como pastor, responsabilidade da pastora Aratusa, mas lá na casa de vocês é responsabilidade sua. Pega o que tem aqui na escola e leva lá para casa. Quer ajuda? Eu vou na sua casa. A gente faz lá um momento também. Célula, não é isso? A gente vai lá e faz também na sua casa. Mas quando eu sair da sua casa, quem vai ficar lá? É você. No momento da aflição, quem tem que resolver em primeira instância é você. É você quem está lá. Pega a escola e funda na tua casa uma escola de tirano. Foi assim que Paulo ensinou, é assim que o evangelho está progredindo desde então, e é assim que a gente vai fazer também. Guarda os valiosos tesouros, então distribui na sua casa também.